tomar terras produtivas, e o pior não é isso. Essa semana, com a apresentação da CPI, com o projeto do Gustavo, projeto que eu estou apresentando também, nós acabamos recebendo algumas denúncias, e pasmem, de universidades federais que fazem curso, e eu vou ler um aqui, ó, curso de formação de militantes aqui da nossa URGS. Formação de militantes em defesa da educação do campo, das águas e das florestas. E aí eu vou folhear fotos deste curso, e esse curso em vários momentos feitos em assentamentos do MST. Ou seja, não se prega uma reforma agrária baseado realmente na conversa e no diálogo com o governo federal. Presidente Lupion, depois eu gostaria também de escutar o Gedeão, depois de escutar o nosso Pedro Pôncio, que estava dentro do MST, o que nós, como parlamentares, seja na esfera estadual ou federal, podemos fazer nos próximos 4 anos? Porque a gente está vendo que está voltando de forma irresponsável, muito forte a questão de invasões de terra. E a gente sabe que no governo de esquerda, muitas vezes, se eles não facilitarem, eles vão, inclusive, motivarem a ocorrência ainda mais deste tipo de crime. Lupion, por favor. Vamos lá, Zuco, eu acho que complementando o Pedro e relatando um pouco o que ele disse, é o raio-x claro do que acontece nesses movimentos, essas coisas que a gente recebe informações todo o tempo sobre a doutrinação política, sobre o objetivo principal e final desse movimento, que é justamente o socialismo e fazer com que as terras sejam públicas e, obviamente, acabar com a figura da propriedade privada no país. Isso é que causa tanto medo e tanta indignação nessa esquerda mais radical, é ver a propriedade privada dando certo, né? Gerando riquezas no país, gerando emprego, gerando oportunidade para as pessoas. Eles não conseguem aceitar isso. É a mesma situação que você vê, por exemplo, uma deputada que vai visitar a lojinha de produto MST, fica elogiando, falando como se aquilo fosse uma agricultura que funcionasse, né? A agricultura boa, e a nossa agricultura é a agricultura ruim. Sendo que a gente sabe de onde que sai 1/3 do PIB do país, de onde que sai 25% dos empregos, de onde que sai 52% das exportações. Isso sai da nossa agroindústria, da agropecuária brasileira, que precisa ser protegida. Ninguém pode botar a mão em propriedade privada. Agora, os planos na campanha eleitoral foram muito claros, né? Durante todo o tempo, nós fomos atacados, fomos escolhidos como o adversário principal, o adversário a ser batido. Nós vimos o próprio candidato a presidente à época fazer discursos absurdos sobre o nosso setor e sobre os nossos amigos e parceiros produtores rurais do Brasil. Nós vimos uma polarização enorme na política quando se trata do produtor rural, e efetivamente e eu falei isso durante a campanha, até num evento que eu organizei para o presidente Bolsonaro em Curitiba, eu disse isso na campanha, eu falei, nós nunca tivemos um presidente da República aliado ao agro e que respeitasse tanto o agro como foi o governo anterior. Hoje nós estamos vendo a volta do Estado negativo, o Estado que persegue, o Estado que quer punir, o Estado punitivo, o Estado que quer usar a sua força e sua mão grande para prejudicar aqueles que estão gerando oportunidade para as pessoas. E é justamente isso que a gente não pode deixar. Por isso que iniciativas como essa, eu nem sabia que era do deputado estadual Gustavo Vitorino, essa iniciativa dos programas sociais, mas é um projeto extremamente importante que a gente precisa tramitar. O projeto do deputado Coronel Fraga sobre o terrorismo, esse tem que tramitar também, a gente tem que correr com ele. Inclusive, quando meu pai foi relator da CPMI da Terra, lá em 2004, contra a Ana Júlia Carepa, Luci Choinac, Roberto Baggio, toda essa corja, e foi chamado de assassino, tivemos invasões, perseguições aqui, tivemos que andar com segurança aqui no estado, problemas seríssimos. Desde aquela época a gente falava de transformar em terrorismo a invasão de propriedade privada, e é isso que a gente tem que fazer com que a gente descubra quem está pagando a conta, como que isso está acontecendo. Existe gente desses movimentos que está nomeada no governo, como disse bem o Pedro. O INCRA está completamente loteado desse povo. Conab, vocês aí sabem mais do que eu a história do pretenso presidente da Conab. Então a gente precisa ter muito claro o nosso papel de proteger o Brasil, mas não é proteger o Brasil só, é proteger uma parcela da nossa economia que significa muito e que faz o Brasil ser o que é.
Nós temos, é um absurdo, em pleno 2023, nós temos que estar fazendo uma live em pleno domingo para falar sobre invasão de propriedade privada, gente. Isso é obsoleto, isso é passado, isso é antigo. Isso não devia minimamente prosperar em qualquer lugar. A grande verdade é que a população não aceita mais isso. As últimas pesquisas que nós vimos, 86% de rejeição em invasões de terras. E a gente tem que deixar claro que a população sabe quais são os seus direitos, o Brasil está mais politizado e a gente precisa enfrentar esse povo com toda a nossa força.